mais um encontro para conversarmos sobre a sua capacidade, as suas competências e habilidades para transformar conflitos em oportunidades. Vamos pensar em ampliar esse conceito, porque existem características subjetivas que, se você não prestar atenção, você não consegue trabalhar bem a mediação de conflitos na sua organização. Então vamos lá, pensar em como ampliar a visão de conflitos na sua organização. Nesse sentido, nós vamos responder a duas grandes questões. Qual é a diferença entre conflito construtivo e violência? O que significa ver além da identificação pontual do conflito? São questões que a gente quer explorar um pouco mais para subsidiar você no seu cotidiano. Então, vamos ampliar um pouco mais a definição de conflitos com algumas características. Agora, quando você pensa o conflito construtivo e quer ver a diferença entre o que chamamos de violência, é um momento que vai ficar claro para você que é o embate dos extremos entre o conflito construtivo e o destrutivo. Qual é a diferença entre conflito construtivo e violência, que é o conflito destrutivo? Conflito construtivo é um conflito equilibrado de interesses, poderes, diferenças por meio do diálogo e consenso. O conflito é algo natural. Assim, cada gestor, cada líder precisa encarar o conflito como algo natural. Caso isso não aconteça, a gente começa a perceber que a violência pode ser instalada na sua organização. Por quê? Pensar no conceito de violência é pensar no conflito destrutivo. Um ator impõe seu poder sobre o outro com hostilidade. Gera um clima de desconfiança, medo e tensão. Já imaginou você trabalhando num ambiente assim? Normalmente, nesses ambientes, as pessoas começam a pedir socorro. É hora de encararmos de frente a nossa necessidade de olhar o conflito e não nos omitirmos com relação a essa necessidade de mediá-lo. Qual será a sua forma, portanto, de encarar conflitos? Visão negativa ou visão positiva? Porque disso depende o seu posicionamento. Se você for uma pessoa que tenha medo de encarar o conflito, a sua mente sempre vai levar os aspectos negativos desse processo. Mas, se você encarar a questão do conflito como um desafio gerencial, você vai vê-lo de forma positiva. É isso que nós queremos tratar agora. A visão negativa encara o conflito como algo prejudicial, nocivo e ameaçador, devendo ser ignorado, evitado a todo custo. Desenvolve atitude de medo, negação e omissão. Será que na sua função de liderança você deve se omitir na gestão dos conflitos? Nesse caso, a violência pode ficar instalada e você ter muito mais dificuldade de resgatar o clima organizacional. O que nós queremos sensibilizá-los é para o aspecto de você olhar a questão do conflito de forma positiva. Se você encara o conflito de maneira positiva, você vai perceber que a situação problema pode trazer benefícios, oportunidades de mudanças e inovações, aprendizagem individual e coletiva. Assume o desafio de mediar o conflito. É isso que nós queremos de você. Assuma o desafio de mediar os conflitos quando eles estão frente a você. É nesse sentido que esse momento nosso dessa aula, desse encontro, te leva a refletir sobre a capacidade de olhar o conflito e identificá-lo, inclusive com um olhar para o futuro. Ou seja, até aqui nós exploramos muito a questão de pensar o conflito, se é destrutivo, se é construtivo. Agora, nós queremos que você comece a se posicionar. Você vai encarar o conflito como algo positivo ou negativo? Além disso, há que se ter
uma abordagem diferente. Ou seja, que abordagem seria essa? Após identificar onde ocorre o conflito, o seu nível de complexidade, ou seja, se ele é pontual, se ele é institucional, se ele é construtivo, se ele é destrutivo, a liderança deve enxergar além. Mais do que identificar o conflito, onde ele está, quais são as suas características, as duas dimensões, as suas causas, há que se pensar em soluções para esses conflitos. É preciso identificar onde o conflito pode ser solucionado. E somente quando você tem uma visão positiva do conflito, somente quando você percebe que é natural e que é a sua responsabilidade administrá-lo, é que você consegue transformar conflitos em oportunidades. Nessa aula, nós tratamos de ampliar as reflexões sobre o conflito e suas características, trazendo o teu posicionamento para a forma como você vai administrá-lo. Por isso, a gente refletiu aqui sobre duas grandes perguntas. Qual a diferença entre o conflito construtivo e violência? Você já sabe claramente como diferenciar uma coisa da outra. E mais, como é que você vai se posicionar entendendo não só o conflito, como formas de solucioná-lo? Nesse sentido, nós respondemos a pergunta: o que significa ver além de simplesmente identificar o conflito? Aguardo vocês para o nosso próximo encontro, onde iniciaremos o módulo 2, pensando na sua liderança e uma série de questões relevantes para construir as suas competências e habilidades para lidar com o conflito. Até o próximo encontro!